Você está assistindo mais um vídeo do canal Praticamente Reformados. O vídeo de hoje é sobre uma nova música que surgiu em outubro. É uma música da Avril Lavigne e se chama Head Above Water. Essa música surgiu como um novo single para o futuro álbum que vai ser lançado em dezembro. E essa música tem uma temática religiosa muito interessante e nós vamos ver no decorrer do vídeo como isso se apresenta. Em 2015, a Avril Lavigne comunicou à mídia que ela estava com uma doença, a doença de Lyme, e ela precisou se afastar para um tratamento e durou por volta de 3 anos. Em 2018, então, ela anunciou um novo álbum e também anunciou essa nova música, Head Above Water. Essa música foi lançada em formato single no YouTube, nas redes sociais e demais plataformas digitais. E logo depois foi lançado o clipe. E o clipe é muito interessante. Nós vamos analisar mais até o clipe do que a música em si. Mas a letra já diz bastante a respeito do pensamento dela. O pensamento religioso que está por trás dessa música. Mas o que foi a doença de Lyme? A doença de Lyme não é muito conhecida para nós, aqui do hemisfério sul. Mas no hemisfério norte há uma grande incidência. É uma doença transmitida por carrapatos ou carraças. E se aquele carrapato está infectado com alguma bactéria, se tiver o contato com a pele por um bom período de tempo, com essa infecção pode haver sintomas mais leves, como febre, dores no corpo, até mais graves, como a paralisia de um dos lados do corpo, dos lados da face, até mesmo meningite. Então, dependendo do caso, dependendo de como se manifesta a doença, pode ser um caso mais simples ou pode ser um caso muito grave, que dá a entender pela letra da Avril Lavigne nessa música que foi um caso muito grave. Foi um caso em que ela realmente sentiu um desespero, sentiu uma angústia, um medo que aquela doença fizesse ela sucumbir. Essa doença não era muito conhecida até algumas décadas atrás. O primeiro caso foi diagnosticado na cidade norte-americana de Old Lyme, daí o nome. Essa doença anualmente afeta 300 mil pessoas só nos Estados Unidos e 65 mil pessoas na Europa. E aí nós vamos analisar agora por que essa doença se tornou tão perigosa para a vida dela, a ponto de ela refletir em uma letra tão profunda, mas também tão bela e bonita a respeito de Deus, a respeito da vida e a respeito de persistir em frente nesse tratamento para uma cura completa. Então, durante esse tratamento, essa música foi composta, Head Above Water. O próprio título já indica o que nós podemos esperar da letra, né? Ela indica uma pessoa que está prestes a se afogar, prestes a submergir. O clipe deixa bem claro uma grande simbologia. E no clipe, nós podemos ver ela vestida de branco, com uma cruz bem grande, uma cruz latina. Ela está com um lampião em algumas cenas. E ela corre por um cenário paradisíaco, que é na Islândia, em alguns momentos até submergindo sob a água. Há também uma passagem muito bonita no clipe em que não há nenhuma música, mas somente o barulho do vento e o barulho das vestes brancas balançando ao vento. E a letra, ela já começa falando a respeito dela mesma, começa falando da experiência dela referente a esse tratamento. Que ela precisa continuar, precisa persistir em frente, precisa, mesmo no meio do temporal da vida dela, né, da tempestade, ela pensa já em seguir em frente. E ela fala claramente em Deus, ela deixa claro isso sem nenhum problema. Lógico que nós não podemos pensar porque ela mencionou Deus, significa que ela já é de fato cristã ou faz parte de alguma igreja. Nós temos que estar atentos a um possível misticismo semântico. Francis Schaeffer, um dos grandes teólogos e filósofos das igrejas reformadas e presbiterianas, ele disse claramente isso. Isso é um sinal do século XX, o misticismo semântico. Usa-se uma palavra esvaziando-se o conteúdo. Então é necessário ter cautela nessa questão. Então poderia ser um Deus genérico? Poderia, mas como eu disse, a simbologia que há no clipe, a letra, parece uma oração sincera, um pedido de socorro a Deus. E como há toda simbologia que nós vemos nas escrituras e também pela tradição cristã, as vestes brancas, a cruz latina no pescoço dela, o lampião e o mar apontam já para alguma ideia de que ela tem algum conhecimento a respeito da fé cristã. Talvez foi um conhecimento na sua juventude, na sua infância, talvez seja agora, mas ela não deixou isso em público. Mas o que nós podemos ver é que há uma referência bem grande à fé cristã.
O mar é uma simbologia muito interessante, porque é toda aquela sensação de caos, de intenso movimento, de ameaça à própria vida. Nós vemos que o mar em si, o oceano, é um local de perigo, é um local de dano à própria integridade física. Então a Avril Lavigne, ela usa a ideia do mar, a ideia de submergir, de se afogar, que ela não quer cair no sono, um eufemismo para a morte, porque ela é muito jovem. Então nós vemos isso bem claro. E durante toda a letra nós vemos clara referência à persistência, a lutar contra a morte em favor da vida dela, permanecer firme, permanecer constante, mas o refrão deixa bem claro que ela pede a Deus que mantenha a cabeça dela para fora d'água, que mantenha ela respirando, mantenha ela firme, mantenha ela segura. E no refrão ela deixa bem claro que ela vai se encontrar com Deus no altar. E o altar seria, em algumas igrejas, como a igreja católica, a igreja luterana, usa esse nome para indicar o local onde é servida a Santa Ceia e onde fica também o púlpito para o pregador falar. E ali pode haver uma referência tanto a uma ideia de aliança, de casamento, como também uma ideia de um aceite, que é muito comum em meios evangélicos, mas em meios evangélicos contemporâneos, século XX em diante, da pessoa ir à frente e confessar Jesus como Senhor, aceitar a Jesus como seu Senhor. E isso indica uma oração a Deus, principalmente no refrão, em que ela pede ao próprio Deus para salvar ela. E a letra em si forma um conjunto bem coeso, de uma poesia em forma de oração. Claro, em desabafo também, como começa a letra, mas também de uma oração sincera a Deus. Indo mais a fundo na simbologia, nós podemos ver as vestes brancas, significa santidade. Quando a Bíblia fala que vai dar vestes brancas para você e para mim, significa uma nova vida, significa vida eterna, significa deixar o passado para trás e seguir adiante na nova vida que Deus dá. A ideia do lampião no clipe sempre para iluminar o local, referente a trevas, referente a dificuldades, escuridão. Nós vemos isso em Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Da mesma maneira, a cruz é o símbolo máximo da fé cristã, é onde Jesus consumou a sua obra de salvação. Então não me parece que ela escolheu esse símbolo somente para atacar emoções, sentimentos do ouvinte, do fã dela. Ela parece pintar todo um quadro, toda uma imagem em que ela está deixando bem claro que aquela letra significa muito para ela. Mas isso significa o quê? Significa que ela é uma cristã agora? Que ela confessa Jesus como Senhor? Que agora ela vive para Deus? Não podemos concluir isso. Nós temos que ter uma cautela. E ainda nós temos que esperar todo o CD, temos que ver como ela se pronuncia na mídia, como ela fala a respeito dessas experiências que ela teve durante o tratamento dela de 3 anos. Mas uma coisa fica bem clara, ela compreendeu que a vida é breve e que basta um momento na vida dela para que ela perceba que não são os recordes dela, os álbuns, a quantidade de dinheiro que ganhou com shows, ou quantos mil fãs tem espalhados por todo o mundo. Quando chega um momento de dificuldade na vida do ser humano, tudo isso passa. Tudo isso não dá a solução que aquela pessoa necessita, que é a segurança da vida dela em algo além dessa criação, em algo acima de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós temos ciência por nossos sentidos. Mas somente pela palavra de Deus é que nós podemos confiar em Cristo Jesus. E ela, sendo cristã ou não, por ser imagem de Deus, ela sabe no íntimo dela que ela não tem outra expectativa nessa vida a não ser confiar em Deus. Espera-se que ela confie em Deus de fato, no próprio Jesus, e não numa ideia de Deus, mas no próprio Cristo ressurreto. Portanto, é bom a gente ter cautela. Isso não impede de ouvirmos as suas músicas, de analisar e acompanhar a sua vida. No mais, vamos aguardar o CD. É uma grande expectativa, o número de visualizações já é de milhões. Então, quanto às qualidades da própria música? A música em si, ela é muito boa. A letra, como eu disse, dispensa comentários, porque a letra, ao meu ver, foi muito bem construída, ela foi muito bem pensada, demonstra a sinceridade da parte dela. A voz dela também ressalta a letra. Não há uma mera interpretação, mas a gente percebe que há uma diferença no canto dela como para outras músicas da fase mais punk rock dela, de início de carreira. E ao falar claramente a respeito de Deus, numa sociedade pós-moderna que nos cerca hoje em dia, falar só o nome de Deus numa música já indica 2 extremos.
O extremo de cair no lado gospel da música, como já é cristã, já é das nossas, já podemos cantar as músicas dela. O outro extremo é ser afastada do cenário internacional por ela revelar o seu lado religioso, que deve ser mantido em privado, segundo algumas pessoas pensam. E facilita o fato de que a música tem um formato de estilo worship, ou adoração contemporânea, que é o estilo Hillsong, Jesus Culture, entre outras bandas. Não somente é uma suspeita, como a Billboard publicou que em 2 rankings a Avril Lavigne conseguiu muito sucesso. Há o ranking de músicas cristãs, que ficou em 2º lugar nos Estados Unidos, e há o ranking de transmissão radiofônica cristã, ou seja, quantas vezes essa música tocou em rádios que se identificam como cristãos, e ficou em 47º lugar. Para vocês terem uma ideia, esses rankings são os rankings em que aparecem bandas como Jeremy Camp, TobyMac, Casting Crowns, Mercy Me, só para citar alguns exemplos, porque são inúmeras outras bandas. Então, se a Avril e a produção dela pensaram nessa música para alcançar o mercado gospel por mero lucro, ou porque realmente ela está dando uma guinada mais gospel, mais pro lado cristão, de adoração, a gente não sabe ainda. Podemos esperar músicas semelhantes para o próximo CD. Músicas talvez mais animadas, essa é uma balada, é uma forma para deixar mais clara ainda a poesia dela. Então nós podemos esperar grandes coisas desse CD. Uma grande qualidade vocal, uma grande qualidade lírica, porém precisamos ainda suspender nosso juízo referente à vida pessoal dela. Mas aí, o que você achou? Não deixe de comentar a sua impressão e a sua análise nos comentários aqui embaixo. Nós queremos saber também a sua opinião e veja também por você mesmo. É interessante que você também possa, com as ferramentas que nós já apresentamos a vocês, da nossa série de Cosmovisão Cristã, se você não conferiu, dê uma olhada, todos os vídeos já foram upados, para que você tenha uma compreensão boa a respeito da arte e como pessoas, mesmo não cristãs, podem falar a respeito de Deus, mesmo não tendo muita ciência a respeito disso. E esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se você já não deixou no início do vídeo, e compartilhe esse vídeo para os fãs da Avril Lavigne que você conhece, para os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Nós viremos com mais vídeos referente à análise de músicas, análise da arte em geral e também novos vídeos sobre a teologia e como a teologia implica em nossa vida cristã. Eu sou o Vitor e até a próxima!